Rafael, pode explicar como está o desempenho da economia de forma imparcial? Vejo economistas com viés partidário elogiar e criticar o governo. Para você, como está realmente a situação da economia do país? Então, isso é falado consistentemente no canal. Tá? A gente tem uma inflação mais resiliente. E aí, se você falar o adjetivo que você quiser, mas razoavelmente, ou consideravelmente, ou um pouco acima do teto da meta, ou seja, aquilo ali tem que ter uma dinâmica de trabalho para redução contínua. Não acho que juros é a melhor ferramenta agora, dado que um grande pedaço daquela pressão inflacionária um pouco maior vem de fatores exógenos que o Banco Central não vai conseguir controlar na base dos juros, tá? É como usar um martelo para lavar louça, não faz sentido, certo? Você vai conseguir dar um jeito? Talvez consiga, mas não é a melhor ferramenta, certo? E a questão ali de descontrole inflacionário claramente não existe. Se você olhar a dinâmica inflacionária, você vê que não tem nenhum descontrole. Você tem a inflação mais resiliente, mantida em níveis mais altos do que a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Mas é basicamente isso. Então, assim, não existe nenhum descontrole inflacionário. Esse é um ponto. Tá? Com relação a juros, a gente tem um juros mais alto, mantido pelo Banco Central nesses níveis, o que é claramente algo que encarece o custo de capital e, por conseguinte, dificulta menos positivo o cenário para negócios, investimentos de longo prazo e por aí vai. Tornar menos positivo não quer dizer que torna o apocalipse o final do mundo. Então, a gente tem um cenário de juros mais alto, mas a gente tem várias operações, mesmo alavancadas, conseguindo lidar com isso de modo que, sim, é um cenário menos positivo do que poderia ser, mas não é um cenário apocalíptico. A gente viu, por exemplo, um exemplo aqui bem claro, é o açaí, que tem uma alavancagem cavalar ainda, tem uma alavancagem muito grande, porque fez um processo de crescimento por alavancagem, e a gente viu o quarto trimestre, onde já tínhamos juros mais altos, com a operação não só reduzindo a dívida líquida, mas também aumentando a lucratividade. E você pode descontar ali o ponto não recorrente que eles querem, ainda assim, como é feito na análise do canal, eu tenho uma elevação ali, se não me engano, de 9% no lucro ano contra ano. Isso daí com juros mais altos no processo. Então, assim, você tem um cenário de juros um pouco mais incômodo, não apocalíptico. Com relação a crescimento econômico, a gente viu para o final do ano de 2024 um início de arrefecimento do crescimento econômico, certo? A gente teve, inclusive, um IBCBR negativo, se não me engano, e o PIB ali deu uma reduzida, certo? Fechando o ano com 3,6, 3,5, alguma coisa assim de crescimento, por cento. Isso daí não é uma questão de opinião, 3,5% de crescimento no Brasil, na dinâmica que vinha, primeiro que superou tudo que é expectativa, segundo que é claramente um crescimento robusto. Então existe um crescimento econômico robusto. Não eu que estou falando, não o Joãozinho que está falando, não a Mariazinha que está falando. É o número que está lá, 3,5, 3,4, 3,6, não lembro exatamente qual foi o número ali do PIB, mas esse valor não é um valor irrisório, não é um valor pequeno, especialmente na dinâmica que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, tem tido um crescimento. Saiu agora, hoje, o primeiro IBCBR do mês de janeiro, tá? Que dá uma ideia ali, uma proxy de crescimento econômico, só que ao invés de fazer o trimestral, como é o PIB, é mês a mês, a gente tem ali o janeiro versus dezembro crescendo, tirando a sazonalidade, se quiser, tá 0,89%, é absurdamente acima do esperado, e é um número consideravelmente positivo, que indica o quê? Uma continuidade do crescimento econômico. Não acho, pela dinâmica que a gente tem de crescimento global, aqui no Brasil, juros mais altos, não acho que esse tipo de coisa se mantenha nos níveis de 2024. Mas a gente não tem, a sinalização que a gente tem desse primeiro mês, de janeiro, não é nada próximo, nem vagamente próximo, nem qualquer indicativo de uma recessão ou de uma estagflação, certo? De uma estagnação de crescimento econômico com inflação mais alta. Então, volto a reforçar, mais um ponto aí que mostra claramente, a gente está tendo crescimento econômico num nível consideravelmente bem saudável. Por último, aqui com relação à questão de gastos do governo, que é uma coisa que falam bastante, existe uma parte psicológica gigantesca que não bate com os números que vêm, certo? Quando você olha o fechamento ali do déficit primário, certo? No ano de 2024, o que você vê é, tirando o desastre do Rio Grande do Sul, um número que veio razoavelmente abaixo do teto da meta ali de 0,25% do PIB, certo? Da meta ali que eu quero dizer é o arcabouço fiscal. Se você não considerar, ainda assim, você tem uma elevação
de 0,34%, se não me engano, que é acima do teto do arcabouço fiscal. Eu pessoalmente, não acho que faz sentido para compreender o andamento da qualidade do governo considerar o desastre no Rio Grande do Sul, porque é algo que não é algo que acontece direto, é algo que de fato foi um estrago que pegou todo mundo de surpresa, coisas que você não tem como planejar, tá? Mas mesmo querendo considerar aquilo, 0,34% do PIB de déficit primário, não é um indicativo de descontrole completo, ou de gasto excessivo, ou de, meu Deus do céu, estão chutando o balde e vão tocar fogo em dinheiro. Então, assim, não tem como falar o que o governo vai fazer daqui para frente. Eu acho, pela dinâmica que se mostra, que seria muito prejudicial para o governo começar a tocar fogo em dinheiro. Então, não vejo essa dinâmica sendo tocada, porque tem uma reeleição para se pensar. E se você fizer essa besteira agora, você vai ver o efeito disso na economia, os números da popularidade que já estão lá embaixo vão afundar ainda mais. Então, não vejo por teoria dos jogos, não vejo uma dinâmica aí que estimule tocar fogo no arcabouço fiscal. Tá? Mas, como não tem como falar do futuro, falando do que se passou até agora, a gente fechou o ano de 2024 ajustado, não ajustado ali, ou dentro do arcabouço fiscal, ou muito próximo do arcabouço fiscal, um pouco para cima, mas daí considerando um baita de um desastre no Rio Grande do Sul. Então, assim, não tem viés econômico nem nada, estou dando dado aqui, tá? Estou dando os dados da economia. Não vejo... a economia continua, até agora pelo menos, evoluindo bem, a dinâmica não dá nenhum sinal de recessão, a gente tem um juros mais alto, que primeiramente, acho que vai ter um 180 para ser tomado pelo Banco Central, porque os juros não é propriamente a forma de lidar com essas questões que a gente está vendo, e a quantidade de tarifação colocada no globo e reorganização de relações internacionais de comércio tende aí a jogar o preço das coisas para baixo, especialmente commodity global. Tá? E isso daí deve contratar desinflação, e essa desinflação deve justamente ir na direção contrária e aumentar gigantescamente aqui a distância entre inflação no Brasil e os juros cobrados. E aí você vai ter que correr atrás naquela direção contrária, porque os fatores ali que estão inflacionando são, em grande maioria, fatores exógenos, certo? Que fogem do controle do governo local aqui. Então, assim, você tem gasto um pouco acima, próximo ali do nível acordado ali pelo arcabouço fiscal. Você tem o governo falando consistentemente em tentativa de atingir meta de déficit primário zero. Tá? Você tem uma economia que está crescendo com robustez, não tem como falar daqui para frente, mas até agora 3,x% ali não é pouco. Tá? Você tem uma inflação que está resiliente acima do teto da meta, agora meio ponto percentual aproximadamente acima do teto da meta, 0,56%, 0,56 pontos percentuais. Você tem essa inflação resiliente acima do teto da meta, mas não está estourando e não está descontrolada. E você tem os juros em níveis mais altos, mas que estão, sim, atrasa um pouco o crescimento aqui, o Paulo me mandou 3,4%, tá? 3,4%. O PIB de 2024. Você tem aí a inflação, os juros um pouco mais alto, que segura, sim, o ambiente de negócio, mas que não tem impedido até o momento as operações de conseguirem evoluir consistentemente. Sim, é um pouco mais pedregoso, é um pouco mais trabalhoso, trava um pouco mais a economia, mas não está impedindo nada de acontecer. A gente tem várias operações com resultado melhorando, mesmo num cenário de juros mais alto. Tá? Então, espero ter dado aí um panorama geral. E você vê, assim, essa é a parte engraçada. Você falou ali, economista com viés partidário, babá, de elogiar ou criticar e tal. Eu não tive que falar do governo uma vez. Certo? A única coisa que eu tive que falar foi da questão fiscal. Só isso, mas não tive que citar nem Lula nem Bolsonaro uma vez. Você vê como é que é tranquilo, como é que é fácil? Não é difícil fazer isso.